Oi, bem-vinda a mais essa aula. Nesta aula, nós iremos aprender o uso do verbo ser e estar. E vamos ver a diferença entre um e outro em português. Para esses dois verbos, nós temos apenas o verbo to be no inglês, certo? Então, vamos lá. Qual é a diferença entre o verbo ser e o estar? O verbo ser, que é esse aqui, é quando a pessoa tem aquela determinada característica, já nasceu com aquela característica, por exemplo, certo? É uma coisa que é eminente da pessoa, certo? Ou da coisa, depende, né? A gente vai ver nos exemplos e aí nós compreenderemos melhor. E o verbo estar é um estado daquele momento. Então, a pessoa necessariamente não é daquela forma. Então, por exemplo, vou usar uma frase simples para dizer: eu sou doente. Se eu disser eu sou, se eu usar o verbo ser, é porque eu sou constantemente doente, ou seja, eu já nasci com a doença, então eu tenho uma doença, eu sou doente. Então, é nesse sentido, a gente não pode usar o verbo ser neste caso. A gente vai usar o verbo, na maioria das vezes, estar, porque é um estado, né? A pessoa está doente. Eu estou nesse exato momento com gripe, vamos dizer, certo? E aí, existe um fato bem curioso com relação à contração do inglês, né? A mesma coisa do. Esse aqui é a mesma coisa de I am, né? Então, existem contrações, existem formas curtas desses verbos com os pronomes. No português acontece que geralmente nós tiramos o pronome da frase e encurtamos o verbo, mas geralmente com o verbo estar. Com o verbo ser isso não acontece. Acontece sempre com o verbo estar, certo? Porque, por exemplo, eu geralmente, em vez de dizer eu estou, eu posso dizer eu estou ou apenas estou bem, entendeu? Então, assim, existem essas formas curtas também na fala da língua portuguesa, certo? Vocês vão perceber bastante na fala isso acontecer. Em vez de dizer ele está bem, você pode ouvir pessoas falando ele tá ou apenas tá bem sim, entende? Então quer dizer ele está. Então nós sabemos quem é a pessoa porque os verbos eles se diferenciam para cada pessoa, a forma, a escrita é diferente. Enquanto que no inglês não, né? Eles têm repetições e aí por isso que fica difícil de saber. Se você não usar a pessoa, eu não sei de quem se trata. Então, o que vai identificar são as pessoas, né? Então, aqui a gente vê alguns exemplos e vê a ordem que se usa no inglês e no português, que não se difere, quando se trata de uma afirmação. Quando se trata de uma afirmação, nós usamos o pronome pessoal, mais o verbo, mais o objeto. A mesma coisa no inglês, né? Pronome pessoal, verbo e objeto. Não vai mudar, certo? Nas frases afirmativas é a mesma coisa, certo? Em alguns outros casos a gente vai ver mais adiante. Então fica eu sou professora, eu sou um dentista,
ou uma dentista, eu estou errada ou errado, né? O verbo estar, então é naquele momento, certo? Se eu disser eu sou errada, é porque eu sempre estou errada, por exemplo. Eu estou no dentista, já tem outra conotação. Se eu uso o verbo estar, então eu tenho que usar a preposição, porque eu estou dizendo que eu estou lá, certo? Eu estou em um dentista. Então, tu estás doente ou tu és doente tem outro significado. Tu estás é porque naquele momento você está. Se eu disser tu és, se eu usar o verbo ser, é porque ele é sempre, certo? O que acontece aqui quando usamos você? Você não é um pronome pessoal. É um pronome de tratamento informal no Brasil e formal em Portugal, certo? Então, se eu uso você, eu uso o verbo na terceira pessoa. Então, a diferença é essa. Eu posso usar você me referindo à segunda pessoa, mas o verbo vai para a terceira pessoa, certo? Tanto com o verbo estar como o verbo ser. Ok? Então, aqui, ó, tem outra coisa curiosa que acontece no português também, que existem palavras que são usadas no inglês e no português vai necessitar obrigatoriamente de uma preposição, porque sem a preposição não fica a frase correta, fica faltando a preposição e fica meio que sem sentido, fica gramaticalmente incorreto. Então, por exemplo, aqui eu posso falar they are cold, em português não, elas estão com frio, eu uso a preposição, tá? E se eu usar o verbo ser, elas são frias, né? Aí eu vou estar me referindo a um estado dela constante de ser, que ela é fria, calculista, algo do tipo. Tem essa conotação, entendeu? Outra palavra que exige uma preposição é fome, certo? Então eu tenho que dizer eu estou com fome, tá bom? Sem a preposição fica errado. Nós somos casados, nós estamos atrasados, nós somos atrasados. Tem outra conotação. Se eu disser nós somos atrasados é porque a gente tem dificuldade de chegar cedo nos lugares, sempre, ou então somos atrasados nos estudos, que estamos perdendo anos, somos reprovados ou algo do tipo, entendeu? Então, ele é legal, você está doente, certo? Aí aqui mais alguns exemplos para a gente ver, que é uma coisa bem importante também para a gente compreender que esse está aqui não é o verbo. Então, lembre-se sempre de que o verbo ele é acentuado. Então, a diferença entre o verbo e o pronome demonstrativo é o acento, certo? O acento é o verbo estar na terceira pessoa e sem acento é um pronome demonstrativo. Ok? Então, lembre-se sempre de acentuar. Nesse caso aqui, o pronome demonstrativo. Esta gata é tua? Ela está grande. Ela é grande. Mais outra coisa, ó.
ela está grande é porque ela cresceu, ela era pequena e ela cresceu. E ela é grande é porque ela já nasceu grande. Ela sempre foi grande. Dá essa ideia o verbo ser. E o verbo estar é um estado temporário, ou naquele momento, ou passou a ser, entendeu? Então, esta bebê é a tua filha, ela está com aquele casal. Vós sois bons amigos, vocês são, de novo, lembrando, né? Vocês são, verbo na terceira pessoa, porque é o pronome de tratamento, ou vós estáis em boa campanha, tá? Posso usar dessas duas formas, tá bom? Ou vocês estão, que é o pronome de tratamento, certo? Ou vós estáis, ok? Aí aqui a gente vai ver que nas frases interrogativas do inglês é importante lembrar que a ordem muda. No português continua a mesma ordem de uso de pronome e verbo e objeto, certo? Então, essa ordem no inglês vai mudar, porque o verbo vem adiante, diante do pronome, certo? E depois é que vem o objeto. Então, essa ordem muda no inglês, mas no português continua a mesma coisa. O que vai mudar no português é a entonação que eu vou fazer essa pergunta. Ele é jogador de futebol? Ele está na escola? Eles são brasileiros? Eles estão com sede? Eu estou linda? Então, o que muda é a entonação apenas e o sinal de interrogação. Já no inglês, a gente vê que muda a ordem do verbo, o verbo vem antes do pronome, tá bom? Só isso. Na negação, o que acontece é o seguinte: o pronome pessoal vem e logo em seguida vem o advérbio de negação e depois é que vem o verbo. Essa é a ordem do português. Então, essa ordem aqui no português muda, enquanto que no inglês a ordem da afirmação continua a mesma e só depois do verbo é que vem o advérbio de negação, né? Enquanto que para nós não. Ela não está cansada. A gente não fala ela está não cansada. O advérbio de negação vem antes do verbo, certo? Então fica ela não está cansada. Nós não somos alunos. Tu não estás no ônibus. Eu não estou triste. Eles não são irmãos. Então, eu coloquei bem marcado aqui com as cores, que é para as pessoas verem que a ordem muda, ok? Então, lembrando que nas frases negativas, o português vai mudar a ordem, tá? Então, a ordem fica sempre o advérbio de negação depois do pronome e depois o verbo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.